Olá pessoal, aqui é o professor Matheus. Seja muito bem-vindo ao meu programa Películas e Ideias. Nesse mês de maio, eu vou debater aqui com vocês um episódio da série Black Mirror, que tem na Netflix. Para você que já é inscrito aqui no meu canal, você já sabe que todo mês, na última terça-feira de cada mês, eu disponibilizo aqui um vídeo desse meu programa chamado Películas e Ideias. E aí, para você que está chegando aqui agora, eu explico rapidinho. A ideia básica é a gente pegar algum filme, né, e debater, fazer ali alguns apontamentos sobre o que aquele filme tem e que é interessante do ponto de vista acadêmico, né, no aspecto acadêmico, o que a gente pode tirar dali daquele filme. Então, nesse mês de maio de 2017, eu fiz uma pequena mudança, né? Já tinha feito uma mudança no mês passado, né? Quando eu convidei a professora Ruth Santos para fazer a apresentação sobre os Vingadores, e resolvi mudar também um pouquinho agora nesse mês de maio. Em vez de trazer um filme, eu resolvi trazer um episódio da série Black Mirror, que tem na Netflix. Então, o episódio que eu escolhi aqui para a gente debater é um episódio chamado Waldo. E por que eu escolhi esse episódio? Porque agora, nesse mês de maio, uma das aulas do meu curso de Ciência Política foi justamente sobre a ideia de democracia, né? Eu fiz 3 vídeos, né? Foi uma aula dividida em 3 partes, na verdade, né? Sobre esse conceito de democracia. E esse episódio Waldo, né? da série Black Mirror, é extremamente interessante. Por quê? Porque ele traz um debate sobre essa questão da democracia. Então, lembrando, como eu sempre faço, né, que aqui no início eu vou aí dar alguns spoilers, então se você ainda não assistiu, né, e não quer saber do final, pare por aqui, assista o episódio, depois você volta, a gente continua esse bate-papo. Então, dito isso, né, qual que é o mote ali, qual que é a história central do episódio? Estamos na Inglaterra e vai haver uma eleição intermediária, né, ou seja, o que seria ali o líder daquela região, né, eu vou chamar aqui de prefeito, ainda que não seja exatamente esse nome, né, específico que os ingleses dão, mas esse prefeito, então, ele renuncia porque ele é associado a um caso de pedofilia, e aí, então, vão ocorrer eleições intermediárias, né? Ou seja, para cumprir o restante do mandato. Então tem ali o candidato do Partido Conservador, que é o Liam Munro, e tem também a candidata do Partido Trabalhista, né, que é a Gwendolyn Harris. Então esses seriam aí os 2 principais candidatos. Tem um terceiro candidato, que eu não lembro o nome agora, do Partido Liberal Democrata, que eles citam também. E naquela região, ou naquela história, existe a influência da mídia. Então eles trazem essa influência da mídia e aí é simbolizada por esse Waldo. E por que ele é importante? Ele é importante porque ele é um personagem de televisão, quer dizer, é um urso azul, né, que aparece ali na televisão o tempo todo. E quando ele aparece nos programas de TV, a função dele basicamente é fazer aquelas perguntas para incomodar os candidatos, para incomodar quem ele está entrevistando. Então os produtores do programa em que ele participa, né, resolvem ali, nesse sentido de meio que esculhambar as eleições, né, me perdoem aí por essa expressão, mas nesse sentido de interferir, de bagunçar e de criar problemas ali na eleição, eles resolvem jogar a ideia de que o Waldo, que eu repito, é um boneco, né, é um urso azul, como a pessoa que faz a voz dele sempre faz questão de enfatizar, resolvem lançá-lo então como se fosse um candidato por um partido independente, né? Ou seja, independente. Então, nesse sentido, no final das contas, né, terminando aí, indo direto para o final do episódio agora, o candidato do Partido Conservador ganha as eleições, né, o Munro ganha as eleições, e esse Waldo fica em segundo lugar, né, com a candidata Harris do Partido Trabalhista ficando em terceiro lugar. Agora, qual que é a importância desse episódio, ou por que eu quero aqui trazer para a gente conversar aqui rapidinho? Porque tem alguns pontos ali que chamam muito a atenção no sentido do aspecto democrático de uma sociedade moderna. Ou seja, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a primeira cena do episódio em que a Gwendolyn Harris vai participar de uma entrevista para se candidatar, né? Ou seja, seriam ali aquilo que a gente chama de
prévias dentro de um partido político para escolher quem vão ser os seus candidatos. E isso é extremamente interessante, por quê? Porque ela está ali sentada numa antessala e aí chamam, né, uma comissão ali, tem 4 ou 5 pessoas, eu não me lembro exatamente o número, mas tem ali uma comissão e ela é então entrevistada por essa comissão, né? Então, quando eles fazem algumas perguntas, né, por que ela quer se candidatar e etc, e no final ela sai para uma outra sala porque a presidente ali daquela comissão diz: não, a gente não quer que os candidatos se encontrem, né, os candidatos a candidatos. Por que eu acho isso relevante? Porque, apesar de ser ali uma cena bem curtinha, mas mostra o processo de escolha de um candidato dentro de um partido, que é um problema como a gente vê hoje na sociedade atual, na sociedade brasileira. Quer dizer, é claro que ali o episódio se passa na Inglaterra, mas a gente percebe ali literalmente meia dúzia fazendo a seleção de quem serão os candidatos. Ou seja, a gente não vê a participação dos filiados, né? Ou seja, não há ali efetivamente um processo de escolha, um processo democrático de escolha dos filiados para saber quem vai ser o candidato daquele partido político. Ou seja, os líderes ali do partido escolhem conforme aquela pessoa, ou conforme o critério que eles acham que é o mais relevante para ganhar a eleição. Não necessariamente refletindo, portanto, a vontade dos filiados ao partido. Um segundo aspecto que eu quero trazer aqui, e que eu acho bastante interessante, é o seguinte: há uma determinada cena em que há uma espécie de debate ali entre os candidatos. Então tá lá o Monroe, está a Harris, tem o candidato do Partido Liberal Democrata e também o Aldo participa desse debate. Então eles começam, né, a debater, o mediador ali faz uma ou duas perguntas, até que vem a vez do Aldo falar. E aí ele começa não a responder, né, porque o que faz a voz, o ator que faz a voz do Aldo, ele sempre deixa claro: eu não sou político, né, eu tô aqui muito mais para provocar e etc, para fazer piada, né, esse é o papel do Aldo ali naquele contexto apresentado ali no episódio da série. Então ele começa a fazer isso, mas ao mesmo tempo ele de certa forma encarna aquele cidadão que está insatisfeito com a política. Então ele começa a fazer comentários, como por exemplo ele diz para os dois, né, principais ali, no caso do Partido Conservador e do Partido Trabalhista, diz: vocês estão aqui nessa eleição só para aparecer, né, ou seja, vocês estão aqui apenas para mostrar a imagem de vocês, para benefício próprio de vocês, e vocês não estão preocupados com o povo efetivamente, vocês não se preocupam com a satisfação da vontade popular. Então, nesse sentido, o Aldo acaba ali por encarnar esse cidadão descontente, como eu disse, porque ele pode, por ser um boneco, né, por ser algo virtual, ele pode falar as verdades, digamos assim, que provavelmente um candidato não falaria para o outro, né, por aquela questão meio de etiqueta por um lado, e também porque o cidadão não tem acesso, né, de maneira geral, o cidadão não tem acesso aos políticos. Então, nesse sentido, é que isso eu achei extremamente interessante, porque ele começa então a ser essa candidatura de protesto, né, ou seja, ele começa a falar aquilo que, de maneira geral, o cidadão talvez gostaria de falar, e por isso ele começa a obter esse apoio popular, porque ele, entre aspas aqui, fala as verdades para os candidatos, né? Aquilo que muitas vezes os cidadãos gostariam de falar. Há ainda um terceiro aspecto que eu acho bastante relevante também, que existe um momento lá no episódio em que o produtor do programa do Aldo vai convencer, né, aquele que é o seu dublador a efetivamente se candidatar, né? Ou seja, a ser um candidato independente. E o dublador, ele diz que não quer, porque ele não é político, como eu disse agora há pouquinho. E aí o produtor do Aldo, né, primeiro ele diz que isso vai acontecer porque ele detém os direitos autorais, né, do Aldo, então ele faz ali o que ele quiser. Mas mais importante do que isso é uma frase que ele diz o seguinte, né, de que maneira o Aldo poderia revolucionar a democracia. E aí ele diz: hoje em dia todas as pessoas têm ali um iPhone, todas as pessoas têm internet, todas as pessoas têm um celular, têm um computador, né, ou seja, tem um meio de acesso à internet, basicamente, que permite a participação direta dos cidadãos. Então ele coloca, imagina a função que o Aldo teria de fazer uma espécie de revolução, né? Ou seja, de permitir
com que houvesse uma democracia direta, em que o cidadão vai lá, ele entra num site, tem lá a opção, você é a favor ou contra tal proposta, né? E aí você diz que sim ou diz que não, e no final das contas a maioria vence. Ele diz que, o produtor diz, no caso, que essa seria a democracia verdadeira. E aí uma coisa que eu acho relevante a gente pensar, quer dizer, vejam como há aqui uma certa tensão, né, na frase dele, tensão não na lógica da frase, porque se a democracia se fundamenta pela liberdade individual, pela possibilidade de participar e pelo voto da maioria, né, dentre outras regras, como eu disse nas aulas do curso de Ciência Política, então, nesse sentido, nessa perspectiva, seria verdade, seria a maneira mais fácil ou mais direta de participação do cidadão. Quer dizer, vamos imaginar isso na prática. A gente entra lá no site do Senado Federal ou no site da Câmara dos Deputados, vê uma determinada proposta e vota sim ou não. Pronto, está feito o resultado. Então, daquela perspectiva da participação do indivíduo, do cidadão, e da perspectiva da vontade da maioria, realmente seria talvez a maneira mais efetiva e mais provável de se existir uma democracia direta. Agora, a gente precisa se lembrar, e isso o episódio não fala, de que a ideia da democracia também pressupõe respeitar a vontade da minoria. Ou seja, um regime democrático, ele se caracteriza pela defesa dos direitos fundamentais da minoria. Então não é porque a maioria quer alguma coisa que aquilo vai ser feito. Ou seja, a gente poderia imaginar aí, numa situação aqui, claro, completamente abstrata, mas que tem raízes na realidade, de uma maioria que quisesse a eliminação de um determinado grupo minoritário, por exemplo. E aí por isso que eu digo, aqui primeiro vamos dar um exemplo mais abstrato, pensar nessa ideia, mas vamos trazer para a realidade porque isso já aconteceu. Quando a gente olha lá para o nazismo, por exemplo, na Alemanha na década de 30, foi exatamente isso. Ou seja, a maioria queria a eliminação ali de uma minoria. Mas vamos pegar aí de maneira mais abstrata, ou seja, imaginem aí um grupo que seja majoritário, que seja maioria, portanto, mas que queira a eliminação da minoria. Então será que isso é democrático? E claramente isso não é democrático, ou seja, é a vontade da maioria, mas nesse caso a vontade da maioria não pode ser concretizada porque a vontade da maioria infringe direitos da minoria. Então, essa ideia que o episódio da série traz, da participação direta do cidadão ali pelo meio eletrônico, uma ideia que, em primeiro momento, eu sou favorável, porque eu acho que a gente poderia ter esse tipo de mecanismo de participação. Então, por um lado, ele é muito positivo, mas por outro, ele não pode ser colocado assim, simplesmente de uma hora para outra, vamos fazer, devido à questão das paixões e das vontades que as pessoas têm. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que hoje eu acordo de mau humor, então eu entro no site da Câmara dos Deputados, vejo lá uma proposta, e como eu estou de mau humor, eu vou votar que sim ou que não, enfim, depende ali da proposta, mas muito mais como uma espécie de vingança ou de expressão daquela raiva do que aquilo que realmente é o melhor para a coletividade. Então, essa é uma ideia que pode e deve ser debatida, Ou seja, até que ponto essa ideia da participação direta do cidadão por um meio eletrônico, por exemplo, se configuraria uma democracia. Então, essa é uma ideia que eu acho bastante relevante da gente debater aí num outro vídeo um pouquinho mais para frente também. E o último ponto que eu quero trazer aqui, e talvez esse seja o mais importante de todos, é a ideia quando tem um momento ali do episódio em que aparece um membro da CIA, e vai ali conversar com o produtor e com o dublador do Waldo, e ele coloca esse membro da CIA, ele só se identifica como sendo membro da agência, mas aí a gente subentende, que é a Agência Central de Inteligência, CIA no caso. Então ele coloca o potencial que o Waldo tem para desestabilizar regimes políticos. E por quê? E ele diz isso, ele diz que que a gente vive num momento antipolítico, e aí eu acho que, por isso que eu digo que esse é o ponto mais importante, antipolítico, porque, e aplicando ao caso do Brasil hoje, por exemplo, e não só do Brasil, mas de outros lugares também, a gente vê que há um certo rancor ou uma certa insatisfação
com o ambiente político. Então, nesse ambiente antipolítico, o surgimento de alguém, que no caso ali no episódio é o Waldo, que se coloca como acima da política, né, ou de fora da política até, que isso seria muito positivo para desestabilizar aqueles que já estão no poder. Esse raciocínio então se torna interessante porque, inclusive, esse membro da agência ele coloca isso, que o fato de um candidato se apresentar como sendo antipolítico ou de fora da política permite que ele diga coisas ao povo, né, e que o povo vai aceitar, porque ele se coloca como sendo alguém de fora da política, mas que o povo não aceitaria se a mesma mensagem viesse dos chamados políticos tradicionais. Então ele coloca que essa é a importância política do antipolítico, do candidato antipolítico, né? E ainda nesse contexto ele coloca assim também que ser antipolítico é ter uma posição política, ou seja, isso se relaciona diretamente com aquilo que eu falei na minha segunda aula do curso de Ciência Política, quando eu falei aqui para vocês sobre o conceito de política e que política de maneira bem geral são relações de poder e que tudo que nós fazemos na sociedade ou em sociedade são ações políticas. Então, mesmo aquela pessoa que diz, eu não gosto da política, eu não gosto dos políticos, também está tendo uma posição política, né? Ou seja, ela está politicamente se afastando da política. Então, às vezes pode parecer um pouquinho contraditório, mas não é. Quer dizer, é também uma posição política, e isso, por um lado, muita gente concorda, né? Ou seja, parece que a moda agora é o surgimento de candidatos que se digam, né, como fora da política, ou eu não sou político, o que é uma contradição, né? Ou seja, como é que uma pessoa entra para a política e diz que não é político? Como que uma pessoa entra para a política e exerce um mandato eletivo, por exemplo, afirmando que não é político? Quer dizer, isso é apenas marketing, isso é propaganda, porque ele é sim político, ele é político, aquele candidato ou aquele eleito, né, que se apresentou com esse discurso, é político, primeiro porque ele é filiado a um partido, que no caso brasileiro não se pode candidatar sem ser filiado a um partido político, ele é um político, ele está inserido no aparelho do Estado, ele é político porque ele está inserido ali naquele meio, quer dizer, não tem como um candidato, uma pessoa dizer, não, eu não sou político, eu sou de fora. Quer dizer, isso, repito, é meramente um marketing para se apresentar como algo diferente dos políticos tradicionais, e é um aproveitamento político desse momento, né, contra a política que a gente vive. Ou seja, aí sintetizando aqui, existem aqueles políticos tradicionais, né, que o cidadão de maneira geral já não confia, já não concorda, já não quer, mas também não enxerga outra opção, porque geralmente todos estão ali envolvidos, e claro que aqui eu estou falando de maneira bem genérica, né? E aí surge essa terceira pessoa, essa outra pessoa que diz, eu não sou daquele grupo, eu não sou político, eu estou vindo de fora e eu vou fazer algo novo, eu sou contra a política, eu sou de fora da política, mas ele também está tendo ali uma posição política, né? Então essa é a mensagem que eu acho extremamente importante de passar aqui, ou seja, ser antipolítico também é ter uma posição política. E esses candidatos que se colocam como sendo antipolíticos ou de fora da política são muito perigosos. E perigosos por quê? Porque, aí eu repito, eles passam mensagens que são ouvidas pelo cidadão, né? Porque naquela lógica de que o cidadão está cansado do político tradicional, então ele vai ouvir o outro que se diz como sendo de fora da política, mas muitas vezes essas mensagens visam a destruição da própria política, o afastamento do cidadão dessa participação política. E isso, repito, é muito perigoso. Então é isso, pessoal. Essas são as ideias que eu queria trazer aqui sobre esse episódio, né, do Waldo, chamado Waldo, da série Black Mirror, da Netflix. É um episódio bastante interessante, daria para a gente debater aqui muito mais, continuar debatendo os temas, mas eu te convido então a assistir esse episódio, se você ainda não assistiu.
né, para que a gente possa então trocar mais ideias sobre esse assunto. Deixe aí nos comentários o que você achou, não só do episódio, mas o que você acha dessas ideias aqui que eu trouxe. Vamos debater esse tema. E eu aproveito aqui a oportunidade para te convidar a conhecer a minha campanha no Apoia-se. O link da campanha está aqui na descrição desse vídeo. E claro, te convido também aí, se você ainda não assistiu, a assistir o meu curso de Ciência Política, que está disponível gratuitamente aqui no meu canal. Também coloquei aqui na descrição, né, o link da playlist com todas as aulas. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por terem assistido. Não esqueçam, né, de curtir, compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for aqui inscrito, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Mais uma vez, então, muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos e até a próxima.